queria falar um pouco sobre oração. Hoje nós estamos no culto do Espírito e a gente passa boa parte desse culto orando, né? E eu queria saber aqui, quem ora de alguma forma? Você ora, fala com Deus de alguma forma, seja... Não sei se tem pessoas, todos são evangélicos, né? Mas um católico tem a sua reza, né? O espírita faz a prece, o muçulmano também ele faz as suas orações. Eu acho que é muito comum você ver em muitas religiões, se não todas as religiões, alguma forma de oração, alguma forma de prece. Mas será que Deus escuta todas as pessoas que oram com Ele, a Ele? Será que Deus ouve? Então, qual o propósito da oração? Quem aqui ora, já orou ou ora por familiares, pela salvação de familiares? Eu oro, intercedo, é bíblico. A gente orou pelas autoridades, não é verdade? Quem aqui já orou ou ora por parte financeira, por exemplo, precisando de emprego, questão de dinheiro, né? Tem gente que levantou a mão e ficou meio desconfiado, mas é normal, eu oro também. Saúde, né? É um tema que a gente sempre está orando, sempre as pessoas estão pedindo oração por saúde, né? A gente tem a nossa página e de vez em quando alguém manda uma mensagem pedindo, ore para o meu marido, está doente, ou eu vou fazer uma cirurgia, uma coisa assim. Recentemente uma senhora pediu oração pelo marido que tinha problema de vício, bebida. Muito bem, mas eu quero compartilhar um pouco sobre o propósito da oração, os propósitos da oração. Adão, vamos voltar lá para o Gênesis, antes do pecado, Adão orava por doença, antes do pecado? Adão, você acha que Adão pedia a Deus por finanças? Ele orava, Senhor, manda um emprego para mim. Deus já tinha criado, já deu logo um emprego para ele, né? Vai cuidar do jardim, agricultor. Então Adão não orava por doença. Será que Adão orava por familiar, hein? Senhor, dá um jeito nessa Eva, salva essa mulher, não dá tanto trabalho essa Eva. Antes do pecado ele não orava pela salvação dos familiares, né? Não tinha ninguém perdido ainda. Então, se a gente eliminar salvação, finanças, doença, autoridades, né, que a gente orou aqui, é bíblico. Se a gente tirar esses pedidos todos, que a gente geralmente gasta muito tempo orando por eles, né? O que é que sobra da nossa oração? Para muita gente não sobra quase nada, né? Se você for medir o tempo que você passa intercedendo, pedindo porta de emprego, pedindo isso, pedindo aquilo, e você tirar isso aí, sobra muito pouco, né? Falou sobre adoração. Então, gente, Deus, quando pensou na oração, Deus não estava assim, não criou a oração somente por causa do pecado, né? Porque doença entrou por causa do pecado, morte entrou por causa do pecado, salvação, a perdição entrou por causa do pecado, né? A gente tem que interceder pelas autoridades para poder a gente ter uma vida quieta e sossegada, porque no mundo as autoridades muitas vezes, geralmente, não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, então a gente tem que interceder, né? O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2 que tinha grande combate por aquela igreja em oração. Então, mas será que no Éden Adão não orava? Não tinha que dizer para Deus, eu não sou doente, todas as minhas necessidades são supridas, não tenho que orar por Eva, não tenho que orar por mais ninguém, não vou falar com Deus? Será que era assim? Será que não havia essa oração no Éden? É claro que havia. Então, para que serve a oração? Para que Deus criou a oração? E quando a gente fala em oração, nós pensamos naquela oração modelo que Jesus ensinou, né? Tem pessoas e tem religiões que
fica até repetindo ela, né, que é o que a gente conhece por Pai Nosso. E é interessante a gente entender que quando Jesus veio trazendo esta orientação sobre a oração, era em resposta a um pedido que os discípulos fizeram. Aqui em Mateus isso não é mostrado, mas lá em Lucas capítulo 11, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, mestre, nos ensina a orar como os discípulos de João, como João ensinou, João Batista, né, ensinou a seus discípulos. E aí Jesus, para ensinar sobre a oração, Jesus vem e traz essa instrução. O Pai Nosso, ele é uma instrução sobre a oração em resposta a um pedido dos apóstolos. O Pai Nosso não é para você ficar repetindo ele de uma forma vazia e sem sentido, porque senão Jesus estaria sempre repetindo o Pai Nosso, e os apóstolos, quando fossem orar pelas pessoas, teria que chegar assim para orar, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado, e ficar repetindo ali. Mas você não vê essa repetição em nenhum lugar na Bíblia. O Pai Nosso é uma instrução sobre a oração. E outra coisa sobre a oração, a gente está falando sobre propósitos da oração. Então nós vimos que a oração no Éden, ela não era oração intercessória, nem ficava de petições diversas, porque Adão e Eva, eles tinham todas as suas necessidades supridas. Então, para que servia a oração, gente? Eu vou falar sobre isso. Aqui no versículo, eu estou aqui em Mateus capítulo 6, onde está o Pai Nosso, e aqui no versículo 5, Jesus diz algo que é tremendo e revelador para nós, sobre a oração. A gente tem a impressão, né, isso é até natural, né, se você conhece alguém que ora muito, é uma pessoa que está sempre orando, você sempre vê ela orando, né, imediatamente a gente tem aquela ideia de que é uma pessoa religiosa, uma pessoa piedosa, é uma pessoa de Deus, não é? Uma pessoa que ora muito. Fulano na igreja está sempre orando. Você imagina que é uma pessoa de Deus, né? Mas nem sempre, né? Estamos falando sobre propósitos de oração. Qual o propósito da oração? Em Mateus 6,5, Jesus diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar. Depois a gente continua no versículo. Veja que Jesus está dizendo que os hipócritas, eles se comprazem, ou seja, eles têm prazer em orar. Vixe, Wendy, eu pensava que orar era uma coisa que só os homens e mulheres espirituais gostavam de fazer. Não. Tem religiões, inclusive, que são mais fervorosas na oração, do que muitos de nós. Os muçulmanos, por exemplo, 5 vezes por dia, dependendo da corrente, né? 5 vezes por dia, coloca lá o tapetezinho e vai orar. E são extremamente rigorosos, dependendo. Eu tenho pessoas da minha família que todos os dias estão lá, repetindo várias orações, talvez mais fervorosas do que eu. Então Jesus está dizendo aqui que orar não quer dizer estar fazendo a vontade de Deus. Porque os hipócritas têm prazer em orar. Na King James ele usa o verbo love, né? Love abrasileirado aí, love, que é amar. Eles amam orar, mas Jesus diz aqui no final, vamos terminar de ler, diz: se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão, a recompensa. Ou seja, a recompensa dos fariseus, que Jesus provavelmente estava falando aqui dos fariseus, eles simplesmente, a recompensa deles era ser visto pelos homens. De Deus eles não iam receber nada, mesmo tendo prazer em orar
e com certeza eles oravam bastante, porque tem outra passagem que Jesus disse que eles faziam longas orações. E quantos de nós aqui fazemos longas orações, né? Às vezes a gente faz uma oração curta. Mas o que eu quero dizer é que orar muito não fará você ser ouvido por Deus. Inclusive Jesus diz isso, exatamente isso no versículo 7. Orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, se você ora muito, não vai fazer Deus te ouvir. Não é pelo muito falar que Deus te ouve. Oração não é muito blá blá blá. Oração não se mede pela quantidade de horas que você passa orando. Eita, o povo está calado. Eu estou dizendo alguma coisa errada, irmãos? É o que Jesus falou aqui, ó. Não seja como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus disse, não seja como eles. Os gentios, né, os pagãos, pessoas que tinham outras religiões. E oravam muito, como eu falei. Os gentios sempre oraram, irmãos. Orar demais, ou oração não é uma coisa exclusiva nossa, não. E não é pelo muito falar. Então, para que serve a oração? E qual o propósito correto da oração? Então, Jesus aqui já está explicando. Não é falar demais que Deus vai te ouvir. Não é para orar, aí ele começa a entrar no propósito da oração. Ele diz, quando você orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Ah, olha só que maravilha. O que é que Adão conversava com Deus? Adão tinha um relacionamento com Deus. A oração nada mais é que um desenvolvimento desse relacionamento que você tem com seu Pai. Você vê, às vezes eu vejo o pastor Tassos e Orlando, ele vem, aí se abraçam. Você não vê Orlando o tempo todo falando com o pai dele. O tempo todo falando. Deixa nem Tassos falar, né? Meu filho quer... Quem aqui tem filho? E quem vai ter? Não, você vai saber disso. Você vai passar por isso. Então, quem tem filho sabe como é, assim, um pouco frustrante. Seu filho só chega para você para pedir, não é? Nosso filho Kevin é uma benção, mas tinha vezes que ele fazia isso. Pai, me dá 10. Pai, me dá isso. Graças a Deus a gente foi desenvolvendo o relacionamento e hoje a gente senta, eu acho que foi ontem, né? Eu fui esperar ele lá no IF. Aí, como ele estava numa reunião, eu disse, então vou jantar, que eu estou com muita fome. Aí fui para o Mido aí ele disse, não, posso jantar com você? Passei o dia sem comer nada. Pode, venha, porque você vai cair aí. E a gente sentou, ele começou a compartilhar coisas lá do trabalho dele, eu comecei a conversar também. E é uma troca, uma comunhão entre pai e filho. Para que a oração foi criada? Para isso. O que é oração? É isso, é você conversar com o seu pai. Originalmente foi criado para isso. Claro que agora entra o pecado no mundo, Deus ouve os seus filhos, a gente precisa interceder, a gente precisa orar, está totalmente correto, bíblico. Colossenses capítulo 12, versículo 1, diz que Paulo combatia, orando, intercedendo pela igreja, mas nosso maior propósito de oração não é interceder, é estar simplesmente em comunhão com o nosso Pai. E aí, amados, a oração ela fica leve. Há um momento de combate, aquele momento de intercessão, é cansativo. É cansativo ficar orando pelo presidente, pelo governador,
ministro, justiça, não sei o quê. Você está entrando em um combate, intercedendo, clamando, mas não é para isso que a gente precisa ficar. Deixa eu reescrever aqui. A gente não precisa ficar o tempo todo nesse combate. A oração não é um combate. Oração, originalmente, vamos dizer assim, o propósito original da oração é você chegar no seu quarto e falar com seu papai. E quando você começa a falar com Deus, Deus também deseja falar com você. É uma conversa. Hoje eu tenho uma certa dificuldade em passar muito tempo orando. Eu já fico até um pouco constrangido. Eu disse, eu estou falando demais, né? Estou só pedindo, né, pai? Começa o pé de pé, né? Estou só pedindo, né, pai? E aí ele começa a falar. Gente, a pessoa mais interessada em falar com você é Deus mesmo. Ele fala com você através do seu Espírito. Lá em Romanos capítulo 8, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo dentro de nós foi dado para atestar, para selar e confirmar que você é um filho, uma filha de Deus. E Deus, o nosso Pai, Ele se comunica conosco do Espírito dEle para o nosso Espírito. Só que a gente precisa conhecer a palavra para que a gente possa discernir corretamente a voz de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você entende a palavra revelada por Deus, mais você consegue traduzir esta voz, mais você consegue entender o que Deus está falando com você. Mas Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer ter um momento de intimidade, de comunhão com você. Porque para isso foi criada a oração. Você recebeu a capacidade de falar, para a gente falar uns com os outros, mas antes disso, foi para falar com Deus. Porque quando Adão foi criado, não existia nem Eva, não existia ninguém. Era só Adão e Deus, e havia a comunhão, a conversa. Aí Deus trazia os bichos para Adão dar nome, né? Aí chegava aquele bicho lá com aquela listra, aí o pai dizia, e aí meu filho, como é que é esse nome desse bicho aí? Aí Adão pensava, essas listras aí, zebra! Claro que era naquele idioma lá que eu não sei qual é, né? Aí Deus, fica zebra, é zebra. Deu zebra, né? Deu zebra depois com o pecado. Aí vinha a serpente, aí esse aqui, aí Adão ia lá, dava o nome, e conversavam. Amados, quando Jesus veio falando essas coisas aqui sobre a oração, Jesus estava quebrando um paradigma, né? Ou seja, Ele estava mudando as coisas. Porque se você observar as orações dos homens do Velho Testamento, eles não se dirigiam a Deus chamando Deus de Pai, ou de Abba, né? Que é o paizinho, ou um pai mais íntimo. Então era estranho para um judeu chegar para Deus e dizer Pai. Mas para Jesus era normal, né? Era natural para Jesus, porque realmente Ele era filho. E Jesus, Ele traz essa quebra de paradigma, Ele traz de volta a oração para o propósito inicial para o qual ela foi criada. Ele diz, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E aí quando Jesus ensina a orar, no versículo 9, aqui em Mateus 6, Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Aí Jesus quebra o paradigma que havia antes. Não, como é que eu me dirijo a Deus? É Jeová Jireh. Tu és Jeová Jireh. Está correto, Ele é Jeová Jireh.
Ou, não, tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Como é que eu me dirijo a Deus? El Shaddai, tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu me dirijo a Deus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jeová Rafá, o Deus que sara. Mas quando Jesus foi ensinar a oração, de acordo agora com esta nova aliança, aí Jesus disse, não, agora é o seguinte, é Pai. Chame Ele de Pai. Ele é o seu Pai. É o teu Pai. Estão entendendo, amados? E, amados, a oração, quando você compreende essas coisas e você aplica, a oração se torna algo leve, algo agradável. A oração deixa de ser aquele fardo que era, pelo menos para mim, muitas vezes eu vi como um fardo. Porque eu tinha vontade de passar muito tempo orando. Eu cheguei a passar 6 horas ajoelhado orando. Eu orava muito, mas a oração para mim era tipo linha de produção. Eu tinha que orar, porque né, Deus quer oração, eu tinha que orar, eu passava uma boa parte da oração brigando com Satanás. Repreendi ele aqui, repreendi acolá. Amarra. E ficava uma coisa cansativa. Você saía cansado naquela guerra terrível, mas a sensação religiosa estava boa. Eu me sentia um cristão mesmo, daqueles que orava e ainda dizia, eu oro 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia. Me vangloriava da quantidade de oração. E acabava perdendo aquilo que era o melhor, que é a comunhão com Deus. Vamos entender isso, compreender que a oração, ela tem esse principal propósito de simplesmente você estar em comunhão com Deus. Quando eu acordo, eu já vou logo falando com Ele, Pai, bom dia. Eu às vezes acordo de madrugada, quando eu acordo, eu me lembro que Ele está ali, né? Ah, o Senhor está aí, né? E saio conversando com Ele. Quando eu entro no carro, eu fico conversando com Deus. E muitas vezes é comum, é normal, na verdade, isso aí é o natural. Ele começa a falar comigo, naquela voz interior. Amados, e quando você fica nesse momento de conversa, você tem essa comunhão com Deus, você sente uma paz, é algo tão bom, é algo assim que é maravilhoso, né? Deixou de ser aquele peso que era. E boa parte da nossa oração deve ser, como a irmã falou ali, deve ser adoração, louvor e ações de graças. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 7, diz assim, arraigados, aliás, vou ler do 6, ele diz, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, nele abundando em ações de graça. Como é que eu ando o meu caminhar cristão? Em fé, abundando em ações de graça. Acorde, comece a agradecer. A maior parte da nossa oração deve ser simplesmente ações de graça, louvor, e não, sei lá, 100% da sua oração é para orar pelos doentes, é para interceder. Tudo isso tem o seu lugar, mas não é o propósito original, não foi o propósito original da oração. A oração é você ter comunhão com Deus, e você pode fazer isso nos lugares mais inusitados, no seu quarto. Eu já me peguei orando no banheiro, né, assim, naquelas horas, aí depois até pedi desculpa a Deus, porque é algo estranho, né? Mas depois que fica natural, às vezes eu estou no trabalho, hoje mesmo eu estava no trabalho, e eu estava falando com ele, só que eu percebi que eu estava falando muito alto, né? Então a gente tem que também ter cuidado, para não pensar que a gente está falando sozinho, é doido, né? Mas se torna natural. Então, quantas horas você passa orando hoje? Não sei.
Quantas horas eu passo em comunhão com a minha esposa? Eu não sei, eu não fico medindo. Foi 1 hora hoje. Amanhã vai ser 2. A gente senta aí, Oriana, aí começa a contar. Bota o cronômetro. Dá 2 horas. Tá bom, para, vamos. Não é assim. É uma troca, é uma comunhão. Você não fica medindo quantas horas você passou em comunhão com o seu esposo, com o seu namorado, né? É bom, né? Não mida, e você está lá, aquela comunhão gostosa, né? Por que estão rindo, Lutero e Nathalie? Sim, então, é bom porque essa troca, irmãos, é maravilhoso. É isso que Deus quer para a sua vida. Este é o propósito da oração. Não deixe a oração, seu momento de oração, se tornar um peso, um fardo pesado. O fardo de Cristo é leve, né? O jugo é suave, e a oração, ela é suave e leve. Tem, claro, os momentos de intercessão se torna um combate, né? Não vou falar sobre isso aqui, porque, enfim, eu já dei aula de disciplina de oração e são horas. A gente vai explicar todo o Pai Nosso, o que significa aquilo ali, qual o propósito, né? Trazer a vontade de Deus para a terra, etc. Mas, basicamente, é isso. Comunhão com seu papai, seu Deus, e transbordando em ações de graça. Agradeça pelo café da manhã, agradeça quando chega no trabalho, agradeça quando acorda, agradeça quando vai dormir. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado porque o Senhor me concedeu chegar até aqui. E aí, amados, você naturalmente estará em comunhão com Deus, é um relacionamento. Amém, amados? Então Deus abençoe e fiquem na paz. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.